Professor Eduardo Carolino para mais um de nossos vídeos para o canal Simplifica, professor. E no vídeo de hoje, estamos trazendo aqui uma questão da banca do Instituto Consulplan, tá? O Instituto Consulplan tem várias bancas aí, principalmente o de Esmeraldas, tá? Que está aí com esse certame aí para a prova agora já em setembro também. Então, se você que está aí se preparando para Esmeraldas, esse concurso, né, esse é o tipo de questão que vai estar caindo na banca do Instituto Consulplan. Beleza? Então, deixa eu ativar a minha caneta aqui e nós vamos estar resolvendo esta questão. Olha só o que essa questão pediu. Deixa eu só ver se a minha caneta vai escrever nesse espaço que eu estou precisando aqui. Ótimo. Beleza. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui justamente... Deixa eu apagar aqui esse pedaço para a gente poder estar desenhando o nosso plano aqui. O que está acontecendo? A questão ela me pede no plano cartesiano. Gente, eu sempre falo com os alunos a questão dos nomes específicos, tá? Deixa eu marcar algumas coisas aqui, depois a gente vai lá para a lousa negra para a gente poder estar escrevendo. Olha só, o que eu quero que você fique atento aqui? Os nomes específicos. Ó, no plano cartesiano. Então, ele já me deu aqui a informação que eu estou tratando de um plano cartesiano, certo? E aí, o que acontece? Nesse plano cartesiano, eu tenho que... Foi feito um triângulo que tem os vértices. Outro nome, eu tenho um triângulo e tenho os vértices nesses devidos pontos. E aí o aluno fala assim, professor, eu não consigo lembrar de todas essas informações. É por isso que nós temos um curso, tá? Um treinamento, justamente para você estar trabalhando com essas informações. Então, vamos supor que eu tenho meu plano cartesiano aqui, tá? Vai ficar um pouco torto, não vai ficar 100% como a gente gostaria, não. E tem os pontos. Então, meu maior X... Não tenho maior x, eu tenho menos 5, menos 4. Então, vou pôr aqui, menos 5. Tenho o menos 4. E do lado de cá, eu vou ter 1, 2, 3 e 4. Por que eu estou fazendo assim? Porque eu tenho que entender o que é um par ordenado. Você lembra o que é um par ordenado? Tá? Eu vou colocar até aqui em cima para você, aqui, Meus pares ordenados, eu tenho aqui, o ponto A. Então, sempre eu vou ter um X e um Y nessa ordem. No meu ponto B, a mesma coisa, tá? Eu vou colocar assim, só para ficar didático para você. E o ponto C, a mesma coisa. O meu primeiro elemento sempre vai ser o X, meu segundo elemento sempre vai ser o Y. E aqui no plano, eu vou colocar essas informações. Então, se eu fosse aqui simular, onde que estaria aqui, Eu vou só subir um pouco mais o meu plano aqui e vou colocar que esse meu maior aqui é o 11. Eu tenho o 5, que eu vou colocar ele aqui. E tenho também o menos 1. Eu tenho um Y aqui, menos 1. Tá? Então, marquei os meus pontos aqui e agora vou traçar estes pontos. Se você tem dificuldade de encontrar quais são os pontos, aí complica um pouco. De novo, gente, tem que fazer as aulas básicas de matemática para você entender. Tem uma aula nossa na nossa plataforma, tem também aula aqui no canal no YouTube sobre função do primeiro grau. E a gente introduz justamente essa questão de leitura de plano cartesiano, tá bom? Então fique atento às aulas aí para você não perder. Vamos então projetar o ponto A. O ponto A eu tenho o ponto 4, que está aqui, e o menos 1. Projetei ele aqui, Esse aqui é o meu ponto A, certo? Meu vértice A. Meu ponto B é o menos 4 e o 5. Tá, o menos 4 aqui, vou projetar até chegar no 5. Aqui é meu ponto B. Beleza?
E agora meu ponto C, que é o menos 5 e o 11. Então, está aqui o meu ponto B. E aí ele me pede este triângulo. Pode ser que fique um pouquinho torto aqui, mas eu vou desenhar o triângulo aqui somente ligando esses pontos. Na lousa sem régua, fica um pouquinho complicado, mas é mais ou menos isso aqui, ó, nosso triângulo, tá? Nosso triângulo é esse carinha aqui, ó, A, B e C, tá bom? Ótimo. Então ele quer saber qual que é o maior lado desse triângulo. Eu tenho alguns caminhos, tá? Eu tenho, para poder fazer, deixa eu até mudar a cor da minha caneta aqui, que eu vou te mostrar quais são os caminhos que nós vamos estar buscando resolver isso aqui. Eu vou fazer a distância entre dois pontos. Distância de A e B. Vou fazer a distância de B, C. E vou fazer a distância de AC. Você sabe, você lembra como que é a fórmula de distância de dois pontos? Tá? A fórmula de distância de dois pontos vai ser igual a raiz quadrada. Opa, nossa. Eu estou usando a mesa num lugar diferente e aí não fica 100% firme para que você possa desenhar, tá bom? Mas eu vou ajustando aqui. Então, vai ficar x2 menos x1 vezes y2 menos y1. Essa é a forma de distância entre dois pontos, tá? E aí você faz essa operação e acha, então, qual que é a distância entre eles aí, beleza? Então, assim que você lembre, né, que eu estou falando de lado, ele quer saber qual que é o lado maior do triângulo. Então, eu vou ter que calcular a medida do lado. E para mim calcular a medida do lado, o melhor método, já que eu tenho os pontos, é distância entre dois pontos, beleza? Então, vem comigo aqui. Eu pego aqui cada um desses pontos, chamo de x1, tá? Se eu estou pegando esses dois aqui, ó, eu não posso esquecer que isso aqui é elevado ao quadrado, tá? Os dois são elevados ao quadrado. Ótimo. Então, vamos fazer aqui o ponto DAB. Então, eu tenho o ponto A. Deixa eu escrever ele aqui, ó. Opa, aqui tá com... eu tenho que ficar trocando a cor da caneta. Espera aí, porque eu estou escrevendo em dois espaços, para ficar interessante para todos nós. Então, aqui eu tenho o ponto A vai ser 4 e menos 1, certo? O ponto B é menos 4 e 5. E o ponto C é o menos 5 e o 11. Ok? E aí, quando eu pegar A, B, eu chamo o primeiro de x1, o segundo de x2. O primeiro de y1 e o segundo de y2. Tá bom? Ficou um pouco ali. Vamos trocar a cor de novo. Ficou um pouco ali. Depois a gente amplia para você poder ver com mais clareza. Então, vamos fazer a distância de A a B. Certo? Usando essa nomenclatura aqui. Então, o x1, o x2 vai ser menos 4. Então, entre parênteses, menos 4, menos da fórmula, menos 4 ao quadrado, vezes... Não é vezes não, tá? Desculpa. É só corrigir a fórmula aqui, entre eles é mais. Isso que eu estou vendo que tem alguma informação errada. E o y2, que é o 5, menos o y1, que é o menos 1. Então, tem que colocar menos 1. Beleza? Então, esse cara aqui é que eu tenho que resolver a distância AB. Tem que fazer isso com todos. Então, vamos ver. Menos 4 mais menos 4, menos 8. Então, como é potência par, vai ficar positivo. 8 ao quadrado, 64. Mais, daqui a pouco eu ponho raiz. Menos com menos, 1.
Então, menos com menos dá mais 1. 5 mais 1, 6 ao quadrado, 36. Então, esse carinha aqui, dentro da raiz, isso vai dar 100, raiz de 100. Então, a distância de DAB é igual a 10. Beleza. Vamos agora BC. Então, a distância de BC. Vamos fazer aqui embaixo. Distância de BC vai ser igual. No final eu ponho a raiz, tá bom? Ou não. Vamos fazer desde o início para ficar tranquilo. É porque a posição que está aqui, ela não está retilínea como deveria. Mas, enfim. BC. Então, o X1 e o X2, né, mesma sequência. Se eu peguei esse aqui, eu vou falar que esse aqui é o X2 e esse aqui é o X1. Ficou escurinho lá, mas não tem problema não. Vou trazer para cá. Como que vai ficar? X2 vai ser menos 5, menos da fórmula, menos 4. Deixa eu melhorar esse menos aqui. Ao quadrado, mais 11 menos 5 ao quadrado. Certo? Então tá lá, o A e o B. X1, X2, Y1, Y2. Então a distância de BC vai ficar igual menos com menos mais. Então 5 mais 4, 1. 1 ao quadrado, 1. Mais 11 menos 5. 11 menos 5 dá 6. 11 menos 5 dá 6. 6 ao quadrado, 36. Então, isso aqui dá raiz de 37. Certo? Confere as contas? Vamos conferir as contas se está tudo certo. Então, o meu Y2 é menos 5, menos 4. Ok. Vai dar menos 5 mais 4, 1 ao quadrado, 1. Mais 11, que é o meu Y2, menos Y5, dá 6. 6 ao quadrado, 36. 37. Deixa ele aí por enquanto, tá bom? Vamos fazer o meu DAC. O DAC vai ser o quê? Raiz quadrada, tá? O A fica como x1, y1 e o C, x2, y2. Então, vamos lá. Menos 2, menos 4. Menos 5, menos 4 ao quadrado, mais 11, menos com menos 1, então vai dar 12 ao quadrado. Já fiz direto esse aqui para a gente poder ganhar tempo. DAC é igual menos 5 com menos 4 dá menos 9, ao quadrado 81, mais 12 ao quadrado, 144. Isso tudo dentro da raiz. Opa, deixa eu apagar esse parênteses aqui que não tem. Beleza. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar DAC 81 mais 184, 225, tá? 225 tem raiz quadrada? Tem, que é 15. 15 vezes 15. Vamos confirmar. 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. 1 vezes 1, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Ok, 225. Só para você confirmar e a gente saber que distância de A a C é igual a 15. Aí você pode virar para mim e falar assim, nossa, Eduardo, mas o que acontece? Eu não sei raiz de 37. Gente, raiz de 37, se o problema não te pediu, você vai fazer aproximado. O que você sabe? Que raiz quadrada de 36 é 6. 37 é um pouquinho maior que 6, porém menor do que 7, que é 49. Então, você sabe que vai dar aproximadamente, tá? Aproximadamente 6, vou pôr 6,1, tá? Mas não tem uma formulazinha que eu vou ensinar para vocês depois.
Mas aqui a gente está fazendo justamente nesse sentido. E aí ele pediu qual que é o maior lado. Então, se o primeiro, a distância de AB é 10, de BC é aproximadamente 6 e de AC é 15. Então, essa distância aqui, ó, entre A e C é a maior delas, gabarito, letra C. Questão da Consulplan, você tinha que lembrar de uma das fórmulas que é distância entre dois pontos, tanto da geometria analítica, tá? Do terceiro ano do ensino médio, e também um pouquinho de função do primeiro grau, de ter o domínio do plano cartesiano, que a gente aprende bastante no nono ano e consolida no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Então, pessoal, para a aula de hoje é isso. Agradeço a sua companhia e a gente se vê na nossa próxima aula.